Olá, para o 20º episódio do Money Talks da segunda temporada. Eu tô aqui de novo com vocês, Juliano de Lara Fernandes, sócio e gestor da Armada Asset. E hoje eu vou dar um pouco de segmento, talvez, do que a gente falou sobre finanças comportamentais na semana passada. No caso, a gente teve o foco na versão à perda, mas agora vou trazer uma compilação que eu acho que cheguei a mencionar até no final do episódio anterior, a respeito de uma tríade comportamental que eu considero talvez até mais importante, mais responsável pelas pessoas que conseguem acumular um volume grande financeiro. E aqui, um parênteses, só que meus colegas gestores de mercado financeiro não ouçam, logicamente, mas que eu acho que é mais importante do que a própria gestão nesse caso, que é uma tríade dos três itens. Uma capacidade de motivação pessoal, de buscar, né, um resultado no final, uma meta financeira, a vontade e a capacidade de retardar as gratificações, né, que você tem, e uma certa habilidade de fazer um orçamento doméstico, fazer um orçamento em geral, mas principalmente um orçamento doméstico. O que eu tenho visto em muitas colegas de profissão e na área de saúde é que algumas pessoas têm realmente essa tríade de forma muito natural. É uma coisa que ninguém precisa ensinar, é quase um dom inerente daquela pessoa. Outras pessoas, acho que é uma grande maioria, se não tem isso tão inerente, mas elas conseguem aprender, né, a partir de algumas coisas que a gente fala, de leituras, etc. Mas, infelizmente, para alguns, vira uma língua de um outro planeta, assim, é uma língua que não entra, apesar da pessoa ler e repetir. E o que a gente vai tentar elucidar aqui é um pouco mais sobre esses três comportamentos e tentar reduzir o número de pessoas dessa terceira categoria, porque no final das contas eu acho que todo mundo consegue ter um pouco, né, mesmo por mais dificuldade que tenha, para poder fazer essa parte que, de novo, eu considero até mais importante do que a própria gestão financeira em si, é ter essas três coisas juntas. Então, como eu falei, a primeira coisa eu acho que é a parte de motivação. Aqui a gente vê muita gente com já num grau de estudo bastante avançado, ou seja, teve uma motivação muito grande por passar anos estudando, passar em provas de residência, fazer pós-graduação, etc. Mas essa motivação se perde quando a gente está falando de independência financeira ou de educação financeira. E eu acho que, infelizmente, isso também tem que servir de motivação, porque essa meta é muitas vezes o que vai fazer a gente evitar gastos desnecessários, de comprar um carro muito caro no impulso, ou da entrada num apartamento na planta, que está muito acima do nosso orçamento e que vai consumir nossa reserva, nossa capacidade de poupança pelos próximos 20 anos, por exemplo. Essa motivação de entender e estudar a independência financeira, ela vai criar nas pessoas ao longo do tempo uma certa resistência a gastos que vão trazer um benefício muito tênue, muito de curto prazo. E são coisas que normalmente a gente não dá valor verdadeiramente no longo prazo. Funciona esse treinamento e esse estudo muito como uma memória muscular. A gente vai quase que como fazendo exercícios diários de reduzir gastos desnecessários, de aprender a focar realmente no que a gente quer e se acostumando a transformar parte dessa renda que começa a sobrar depois de um certo tempo, e incorporar esse hábito na nossa vida. Como todo hábito, isso não é fácil, exige repetição, né, diária, quase que diariamente, mas a motivação de longo prazo e um plano de estratégia de independência financeira ou de uma meta que você quer atingir ajuda muito nessa caminhada. Porque esse foco de longo prazo e ter isso quantitativo ajuda muito a criar, então, essa motivação, que é o primeiro dos itens que a gente mencionou aqui. Essa mesma motivação faz com que a gente também comece a aprender a retardar gratificações de curto prazo, ou seja, a gente aprende então
o segundo dos itens, que faz com que a gente passe também a ter vontade de se educar no mundo financeiro, para que metas maiores de longo prazo elas possam ser planejadas e eu receba essa gratificação, então, depois de alguns anos de sacrifício, e não naquele recebo salário, gasto salário, recebo salário, gasto salário. É lógico que aqui eu acho que eu estou pregando um pouco para os convertidos, né? Mas porque isso afinal que a gente está fazendo aqui há 2 anos é exatamente falar sobre educação financeira. Mas ter uma educação nessa área eu considero como um dos itens fundamentais para a questão da motivação e saber retardar a gratificação. Porque, querendo ou não, usar dinheiro, investir e economizar, elas são parte integrantes do que é a nossa vida como ser humano hoje. É quase como uma ferramenta básica, diária e extremamente relevante. Hoje a gente não tem mais como nos desculpar se a gente não está aberto a esse tipo de aprendizagem. Ainda mais se a gente tem a motivação, de novo a palavra, de estudar outras coisas muito profundamente. Aqui a gente tem pessoas que, como eu falei, dedicaram anos, milhares de horas para a sua profissão. E o que a gente está pedindo aqui não está tentando reforçar o ponto, é que não você gaste pelo menos algumas dezenas, uma fração pequenininha do seu tempo diário para se dedicar a esse tema, porque o sacrifício que você está fazendo, o sacrifício de estudar isso, o tempo que você vai gastar para isso se converte num benefício muito grande. É aquela simetria que a gente falou em episódios anteriores, a gente está buscando sempre a simetria. Isso é uma simetria gigante. Pouco tempo de estudo e um grande ganho, né? E aqui é a relação de Pareto de novo, você estuda 20%, pouquinho coisa, para ter um ganho dos 80% principais. Então, aqui a relação de Pareto também se aplica e você vai ver que o benefício é infinitamente maior do que o gasto que você vai ter de tempo para ter essa educação. Então, de novo, quem se faz essa educação financeira vai ter o benefício da motivação, vai ficar mais motivado e vai aprender então a ter esse planejamento para retardar gratificações, principalmente para valores muito elevados. E do lado do orçamento doméstico, eu acho que é impensável hoje em dia que a gente não tem um planejamento mínimo básico de um gasto anual que você vai ter para cada um dos itens que você tem em recorrentes, né? Isso é um exercício até para você entender onde você está colocando realmente a importância para as coisas que você quer na vida. No final, mais ou menos, todo mundo tem tempo e dinheiro de forma limitada. Então, onde você vai alocar esses dois itens vai dizer, no final das contas, muito sobre quais são suas prioridades reais. E até para não se frustrar, né, ao longo do tempo e ver que investiu, às vezes, tanto desses seus recursos limitados, né, de tempo e dinheiro, e vai chegar num momento da vida, você vai falar, pô, mas o que eu fiz com tudo isso e não consegui acumular nada, né? Aliás, um outro parênteses aqui importante, lembrar que tempo e dinheiro, no final, elas expressam mais ou menos a mesma coisa. Porque no final das contas, a gente são variáveis muito intercambiáveis, né? Elas representam a mesma coisa. No final, elas vão representar a energia mental, o foco que você está colocando, o seu foco laboral, né? Tanto em tempo ou em dinheiro. Isso são coisas meio que intercambiáveis, né? Isso é talvez um motivo de um outro podcast, mas a gente vai ver que no final o que a gente está fazendo quando a gente acumula dinheiro, economizando energia, acumulando tempo que a gente vai usar mais no futuro. Bom, voltando então, eu acho que ter um orçamento doméstico, que é o terceiro pilar que eu comentei, que é revisado anualmente e ajustado conforme as nossas mudanças de metas e vontades, é fundamental também para você poder traçar essa tríade e chegar realmente num momento mais satisfatório, onde você vai poder usufruir dessa renda acumulada. E aqui nessa parte do orçamento, eu acho que certamente vale a gente mencionar esse planejamento, né, que eu mencionei de coisas maiores, mas que se existem gastos ou desejos que vão ser muito custosos, que você vai ter que juntar durante vários meses, anos, né, para chegar nessa gratificação,
saber que um planejamento e entender como se faz um planejamento financeiro para isso, transforma às vezes alguns sonhos que são aparentemente totalmente inviáveis em coisas factíveis e perfeitamente realizáveis aí no longo tempo. Mas entender que existe um atraso de gratificação, então isso tem que ser uma coisa natural, e não pode ser uma coisa dolorosa e que venha junto com o desconhecimento do que esse benefício está acontecendo, porque senão a chance de você gastar esse dinheiro ao longo do tempo é muito grande. E aí, também entender que você vai inverter um pouquinho a capacidade de economia, ou seja, vai economizar primeiro para depois usufruir, e não o contrário, como muita gente faz, que é tenha vontade, se endivida, e aí realiza a vontade e continua com a dívida. O que a gente quer é inverter um pouquinho esse pensamento, você preparar e você economizar para você ter o ganho do juro e não usar os juros contra você, principalmente para consumo. E finalmente, eu acho que tudo isso se junta para fazer de nossos investimentos, metas financeiras, no final das contas, quase que uma conta a pagar, que é quase que um boleto para nós mesmos, né? E não um item que a gente utiliza que sobra no orçamento, na parte orçamentária, assim, se sobrar, eu vou economizar no final do mês. Não, esse tem que ser um item orçamentário como um item de moradia, como um item de energia elétrica, como um item de escola dos filhos, etc. A motivação, o retardo de gratificação e o orçamento bem feito, onde eu tenha a necessidade de ter uma conta que é de economia, faz com que qualquer meta financeira seja factível, uma vez que eu tenha um acompanhamento desses investimentos regulares e com quantias pré-estabelecidas e que a gente faz o cálculo para saber quanto você precisa. Né? O que a gente faz para todo mundo que investe, por exemplo, na gestora, é um cálculo, sabe, olha, você arrecadando tanto por mês, você guardando tanto por mês, você consegue chegar a uma aposentadoria de X R$ 1.000 por mês, né, a partir de um determinado momento, e a gente faz essas contas todas. Então, é importante essa trazer esse gasto de um item que é muito, muito caro, ou que você quer muito, ou que você deseja no longo prazo, e fazer com que esse item de gasto de economia ou de investimento se faz exatamente quando você recebe o seu rendimento inicial e não fica para o final para aquilo que sobra. Se de novo, aquela questão da relevância, da importância que a gente dá para o valor que a gente dá para aquelas coisas. Se é uma coisa muito importante para você, ela tem que vir prioritariamente e não ficar como uma sobra para ver se a gente vai sobrar dinheiro, que muitas vezes a gente sabe que vai ficar no 0 a 0, que vai ficar até mesmo negativo. Então, enquanto nós, como gestores profissionais, a gente faz nosso trabalho para aumentar os ganhos, né, dos investimentos de vocês, daquele dinheiro que vocês já ganharam através da forma laboral, ou através, né, do próprio ganho recorrente, né, dos juros compostos, que a gente faz a multiplicação, e ao mesmo tempo a gente evita perda permanente desse capital, né, o principal objetivo dos gestores são esses, né, de primeiro, evitar perdas, segundo, fazer um rendimento razoável, acima da média, no capital que você já tem, mas na realidade esse trabalho de gestão ele é muito pequeno se a gente efetivamente não tem o material bruto, né, a massa, a argila lá para a gente trabalhar, que é o resultado do dinheiro que vocês ganham quando vocês estão recorrentemente trabalhando e economizando. Então, essa tríade comportamental que eu mencionei, que eu espero ter estimulado em vocês hoje, eu acho que ela vem para que a gente possa realmente atingir todos os desejos que vocês têm de forma material, de serviço, de sonhos que vocês querem fazer, ou eventualmente de aposentadoria, de uma forma saudável, planejada e bem-sucedida. E eu acredito que quem conseguir embutir em si mesmo tudo isso, vai ter muito sucesso para conseguir no futuro. Então, enquanto isso, a gente segue aqui durante a semana, trocando experiências, e na próxima semana a gente se vê de novo aqui no Money Talks. Até mais!